do demônio religioso, né? Então os desenhos animados como sobre o Thor, lembra quando a gente era criança? Lembro. É um deus nórdico, né? O Thor e tal. O Thor estava até o talo na ideologia do Himmler, do Hitler, da Mossad, o Odini. Estava até o talo. Você não vê um desenho animado sobre a pombagira, não vê um desenho animado sobre o Exu Cadeira. Nós criamos o distanciamento, porque né? Separou. Aí você, a Távola Redonda e o Rei Arthur. Eles mesclaram tudo isso no caldo só. Os mitos ingleses, né, por causa do Tolkien e do C.S. Lewis, eles quase todos viraram quase elementos sagrados assim para os evangélicos, e por causa do elemento psicológico, das lendas relacionadas à Távola Redonda, a tudo aquilo que a psicologia se apropriou desses elementos, isso virou um elemento também arquetípico sacrossanto para a psicologia, tanto quanto todos os deuses gregos. E mais do que isso, você vê o mesmo movimento acontecendo em diversas outras formas de apropriação cultural, que foram de elementos religiosos, simbólicos, pagãos, antigos dessas culturas, que foram incorporados a elas, não fizeram nem parte de um sincretismo com o cristianismo, eles passaram a existir como uma espécie de memória venerável desse cristianismo. O folclore deles não foi demonizado, né? Não ficou. E a religião, ao contrário, a religião incorporou virou folclore, isso. E o cristianismo, com o seu sincretismo romano, entrou dentro, fez pequenas apropriações em alguns lugares e continuou com o seu paganismo de sempre, né? Sim. Feito em nome de Jesus. Agora, além do que, a Europa experimentou a pior de todas as versões do significado contínuo do que o cristianismo possa ter sido na história humana. Porque até a nossa safadeza aqui brasileira, essa corrupção toda, essa sacanagem que a gente vê, ainda é aquela coisa do Zé Pilintra. Não tem muita vocação para fazer fogueira, queima só com a língua e tudo. Mas na Europa, durante 1500 anos... Você fala que houve um esfriamento total. Você não teve fé, né? Constantino matou esse negócio, você teve vagalumezinhos assim de expressões da fé genuína no Evangelho, o resto foi um rolo compressor do cristianismo católico romano, até a Reforma Protestante, com tudo que há de macumba possível acontecendo aqui dentro. É um acontecimento que não é à toa que se chama de Idade das Trevas, porque isso é cheio de bruxaria, morte, assassinato, Martelo das Feiticeiras, fala muito sobre isso, né? Perversidade. Em contrapartida, a bruxa da época, em geral, era a pessoa, gente boa, que não fazia parte do sistema e que era morto ou morta justamente por ser uma figura humanamente antitética àquela coisa horrenda da macumba cristã, né? Fosse do papado ou nas outras instalações. Então a Europa, voltando aqui a ela, teve esse transfundo profundamente pagão, sério no paganismo, porque era um paganismo de materializações, de invocações para valer. Para rituais mesmo. Né? Você tem lá Stonehenge, dando testemunho dessa cosmovisão milenar. A Europa está marcada por tudo isso de modo muito forte. Aí o que entra nelas é a macumba cristã, é o que entra na Europa. Aí quando vem o advento do protestantismo, com a voz do Evangelho sendo anunciado, essa voz foi ouvida por muitos, graças a Deus. Mas também logo o movimento foi cooptado politicamente, foi virando outras coisas. Então, o que você nota ao chegar na Europa, e não é de hoje, é que a força do misticismo nunca se afastou dela.
Por exemplo... Você está falando desculpa, você está falando da Alemanha, que nunca se... Da Europa. Da Europa, no contexto geral. Por exemplo, o século XIX foi um século profundamente místico, de invocações mediúnicas na Europa inteira, de muito desenvolvimento de filosofias esotéricas, de renovação de buscas de contatos mediúnicos, de necromancia. Surge o elemento espiritualista com todas as características kardecistas, né? Vai evoluindo, crescendo, isso vai atingindo a intelectualidade cristã, católica, francesa, inglesa, o Palácio de Buckingham, vai entrando assim pela via cristã, nos outros substratos sociais vai entrando com outras caras. E em alguns mais elementares vai entrando com aquela cara do Deus pagão antigo que é invocado outra vez. Quando a gente entra no século XX, conquanto houvesse ao mesmo tempo na Europa filosofias extremamente ateias, na perspectiva positivista delas e autônoma, isto e aquilo, havia, paralelamente a isto, uma Europa que à noite jogava cartas com intenção de ler o futuro, que lia a mão, que invocava morte. O misticismo nunca saiu profundo e arraigado da vida deles, né? No século XX, aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi fundamental para produzir toda essa conceitualização que não era originalmente de Hitler. Hitler usou aquilo ali. Só se aproveitou do caldo, né? Ele não só, ele também, porque ele participou intensamente. Né? Hitler era um cara que cria naquilo, e ele cria de si acerca daquilo. E cria muito mais do que se imagina. Mas o narcisismo dele o priorizava como agente histórico de encarnação política daquilo acima de tudo, né? Os outros corriam paralelo com as demais coisas, ele se servia delas, as praticava, mas não com o fanatismo dos discípulos dele, de um Himmler que, além de separar aquele castelo lá para a SS, que foi no documentário aparece essa... com todo tipo de cultos, invocações, sacrifícios de sangue, que nesse documentário nem mostra, mas que historicamente se sabe, com a tal da filosofia do Grill, que ele também praticava, que era essencialmente arrancar energia de sangue humano. Na perspectiva do Himmler, havia várias formas de ideologia do Grill, filosofia do Grill, mas a do Himmler era essa, bem pagã mesmo, de arrancar a sacrifício energia humano do sacrifício humano. Sim. Né? Ele separou a Torre Norte do castelo para isto. O Rudolf Hess, que foi o vice-presidente do partido nazista, era o segundo homem. Ele foi um cara que batalhou na Primeira Guerra, já tinha essa ideologia, já era discípulo da Madame Blavatsky, já acreditava na verdade da herança ariana e na necessidade da ressurreição dos deuses pagãos europeus. Quando eles se ferraram na guerra, ele ficou com muita raiva de ter perdido, porque ele achou que era o início dessa volta, dessa chegada. Além do que todo mundo se interpretava né? do novo. Todo mundo se interpretava como reencarnação de alguém anterior. O Himmler achava que ele tinha sido, numa vida passada, um rei alemão. Isso é uma influência do hinduísmo, basicamente, para eles, né, ou não? Mas também vinha da Madame Blavatsky, também do kardecismo, da mistura toda que estava ali já. Era um caleidoscópio, não era o famoso olho aquela mistura de mosca. Exato. Isso é uma síntese muito complexa, não dá para sair fazendo pequenas atribuições, isso é uma conjunção. É uma religião. Mas com vasos comunicantes muito sutis. Então, o Hess,
ele ficou com tanto ódio que ele disse, não, esse negócio tem que ter uma virada. Quando ele viu o Hitler falar a primeira vez, que foi depois, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o Hitler, que tinha combatido na primeira, aceitou a missão dada pelo exército de se infiltrar no Partido Trabalhista Alemão, no PT alemão, que tinha fama de ser um partido de esquerda. E ele se infiltrou como uma figura pequena, se infiltrou como agente. Como 23, não foi agente, só para saber qual era dos caras, com medo de uma comunização na Alemanha. Mas aí quando ele entrou, ele descobriu que eram todos de extrema direita. O PT alemão era de extrema direita. Aí, conclusão... Era o contrário. Ele cresceu lá dentro e virou presidente do partido. Ele cooptou o partido para o processo dele. Aí, nesse processo é que o Hess ouve falar a primeira vez, quando ouve se deslumbra. E ele aí vê nele a figura... Disse, hoje eu vi o Messias, o homem que vai mudar a Alemanha. Aí associa-se ao Hitler o Eckhart, que não é o místico cristão, é um filósofo teosófico da linha da Madame Blavatsky, que também, além de fazer profundamente a cabeça do Hitler, acentuando todos esses significados messiânicos que ele possuía, ainda melhorou a impostação e a oratória dele, o treinou. Foi o grande treinador teatral da performaticidade do Hitler, foi o Eckhart, que foi o cara que fez o bicho ficar... Aparecer a figura dele como Messias mesmo para todo mundo, né? E fortalecer isso, né? Enquanto isso corria paralelo o processo de fazer com que o culto particular, que era um sincretismo, se transformasse num culto coletivo na nação. Foi pegar as particularidades da convicção individual e comum daquele grupo ali, que era crescente, porque a doutrinação não cessava, jamais, nem o abduzimento de crianças, nem coisa alguma, valia tudo. Assim como valia eliminar todo doente mental, toda criança que nascesse fadada a uma saúde fraca, qualquer coisa, valia eliminar, era uma obra de caridade, toda pessoa inútil. Eutanásia era uma obra de misericórdia, não é? Que isso, era normal, assim como era normal também dizer o seguinte: para cada homem que a gente perder na guerra, nós temos que ter pelo menos 2 ou 3 crianças novas nascendo. E pra gente era não aquela ideia do harém das mulheres, de muitas mulheres, da SS. Aí, e como eles queriam só fabricar arianos de primeira linha, então os oficiais da SS tinham o poder de harém. Eram os reprodutores. As mulheres só ficavam ali de barriga sendo cheia e os caras inseminando-os. E era um nascendo outro, assim, ratoeiras. Uma ninhada de hamster. De ariano. Bichinho nascendo. E a doutrinação jamais cessando. E a perspectiva de transformar o que era a convicção particular, com os ritos grotescos do particular, numa manifestação coletiva que acabasse se transformando